Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Benigno Rocha e agora nós vamos tratar de medidas preventivas. Medidas preventivas são intervenções que nós fazemos nas fases das doenças. Então, um conceito bacana das medidas preventivas é o seguinte, que são todas aquelas para evitar as doenças ou suas consequências. Porque a gente acha que medida preventiva é apenas para evitar doenças, não. As medidas preventivas são aquelas para evitar doenças e as suas consequências. Então, nós já vimos em uma aula anterior, um vídeo anterior, lá das fases das doenças, que se eu criar uma intervenção para evitar que a pessoa passe da fase de suscetibilidade para a fase pré-clínica, ali é uma medida preventiva. Se eu criar uma intervenção para evitar que a pessoa passe da fase pré-clínica para a fase clínica, ali também é uma medida preventiva. Se eu criar uma intervenção para a pessoa evitar que a pessoa morra ou vá para a fase de capacidade residual, também é uma medida preventiva. Certo? Então aqui nós vamos ver três formas de entender essas medidas preventivas. Tá? Nós vamos primeiro dar um conceito geral, depois um pouco mais específico, e depois nós vamos detalhar mais essas medidas preventivas. Ok? Então vamos lá. Medidas preventivas, nós temos aqui, de forma mais geral, as inespecíficas e as específicas. As medidas preventivas inespecíficas são aquelas que uma única medida eu consigo evitar várias doenças diferentes. Por isso que ela é inespecífica, não é uma medida contra uma determinada doença. Então, quando eu falo assim, vamos tratar o esgoto, quando eu falo assim, vamos tratar o esgoto, o tratamento de esgoto ele não vai evitar uma única doença, mas ele vai evitar vários tipos de doenças. Vamos gerar moradia de qualidade para a população. A moradia de qualidade ela vai gerar vai evitar vários tipos de doenças, não é para evitar uma única doença. Vamos criar a coleta regular de lixo e reciclar esse lixo. Isso vai gerar o que? Impacto para evitar vários tipos de doença. Então, não são medidas específicas para uma única doença. Já a específica, eu crio medidas para lidar com o dano direto à saúde, tá? Então, elas são restritas. Então, por exemplo, eu quero criar aqui uma vacina para o SARS-CoV-2, para evitar o SARS-CoV-2, a Covid-19. Então, eu estou criando uma medida preventiva para uma doença específica. Então, a medida específica, uma medida preventiva específica, eu quero evitar uma doença específica. Ou tipos de doenças, por exemplo, doenças, infecções sexualmente transmissíveis. A inespecífica não. Então, são medidas generalizadas, são gerais, são para promover o bem-estar das pessoas. Então, vamos pegar, por exemplo, se eu crio medidas para as pessoas praticarem atividade física e ter uma boa alimentação. Eu vou evitar várias doenças com aquilo. Por isso que ela é inespecífica. Agora não. Eu vou criar uma medida preventiva para que as pessoas não tenham infecção sexualmente transmissível. Eu estou lidando diretamente com um dano à doença. Para entendermos melhor isso, vamos passar para os outros tipos, um pouco mais específico, com outra classificação. Então, nós temos aqui as medidas preventivas consideradas primária. Fazer uma ressalva aqui muito importante. Isso aqui não é atenção à saúde. Eu tenho atenção primária, secundária, terciária. Não é. Não tem nada a ver. Aqui são classificações de medidas preventivas, ou seja, são intervenções que eu crio para evitar que uma pessoa passe de uma fase de uma doença para outra fase da mesma doença. Então, tem aqui prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. O que seria prevenção primária? São medidas preventivas, e aí depende se é específico ou inespecíficas, para pessoas sadias. São ações que eu crio para pessoas sadias. Com qual objetivo? Para elas não ficarem doentes. Então, na minha população vou ter pessoas sadias, vou ter pessoas doentes, vou ter pessoas quase morrendo, vou ter pessoas de vários tipos na minha população, certo? Então, aqui eu estou criando o quê?
uma medida para que as pessoas não fiquem doentes, elas estão sadias. Então, isso é uma prevenção primária. Já a prevenção secundária são para as pessoas que estão doentes. Mas, professor Benigno, eu vou criar ações para quem já está doente? Sim, porque a pessoa que está doente, ela pode evoluir para uma fase de incapacidade residual, ela pode evoluir para o óbito. Então, ali eu vou criar ações para evitar isso. Então, por exemplo, se eu tenho uma doença que está chegando na minha população, onde eu sei que um grupo grande vai precisar de leitos de UTI e eu não tenho UTI, eu tenho que criar leitos de UTI. Essa criação de leitos de UTI é medida preventiva secundária. Qual o objetivo? Evitar que essas pessoas evoluam para o óbito. Em tal região não tem ambulância e ela precisa de ambulância para chegar num serviço de maior densidade tecnológica na área de saúde. Então eu coloquei uma ambulância ali. É para qual objetivo? Para pegar aquela pessoa que está doente e levar para uma unidade de maior densidade tecnológica para evitar as consequências daquela doença se eu não criar aquela intervenção. Então, quando eu faço esse tipo de medidas para evitar que as pessoas doentes evoluam para o óbito ou para uma incapacidade residual, eu estou criando medida preventiva secundária. E eu tenho a medida preventiva terciária. A medida preventiva terciária, ela é voltada para as pessoas que tiveram a incapacidade residual, ou seja, são as pessoas que não morreram, mas também não tiveram a cura total e tiveram ali a incapacidade residual. Elas ficaram com sequelas, seja ela temporária ou seja elas permanentes. E aqui eu vou criar ações, situações para favorecer a inserção dessas pessoas na sociedade. Primeiro, explicar sobre essas invalidezes, seja ela temporárias ou permanente, para a minha população, para a população receber esses indivíduos de forma melhor para ajudar a inserção deles. Criar mecanismos para que as calçadas sejam niveladas, para melhorar o trânsito das pessoas cadeirantes, que andam de muleta, para as pessoas idosas, para aquelas pessoas que andam de muleta, alguma coisa nesse sentido. Então, quando eu crio ações de acessibilidade, eu estou criando o quê? Medidas preventivas terciárias, porque qual é o objetivo ali? É atenuar aquela sequela que aquele indivíduo tem. Então, quando eu crio política de órtese, de prótese, política de emprego, política para a inserção correta dessas pessoas na sociedade, a reinserção dessas pessoas na sociedade, eu estou criando o quê? Uma prevenção terciária. E por último, nós dividimos em 5 níveis de prevenção, tá? 5 níveis de prevenção. Quais são esses níveis? O primeiro nível é a promoção à saúde. A promoção à saúde, pessoal, ela tem como objetivo promover o bem-estar, passar para a população o quanto é bom estar, ser saudável. E aí nós temos políticas de educação sanitária, alimentação e nutrição adequada, emprego e salários adequados, condições para a satisfação das necessidades básicas dos indivíduos. A promoção à saúde é voltada para a população sadia, que está exposta em algum fator de risco, tá? De forma geral, e que podem ficar doentes. Então, nós criamos situações e educação permanente ou de fiscalização também, como a vigilância sanitária, aí a vigilância de saúde ambiental e saúde do trabalhador, para que essas pessoas não fiquem doentes. Então, eu estou promovendo o bem-estar. O segundo nível de prevenção chama-se proteção específica. Aqui também, pessoal, é voltado para a população sadia, mas eu já quero trabalhar com um dano específico. Então, quando eu estou trabalhando a vacinação, eu estou fortalecendo o sistema imunológico para evitar que a pessoa sadia fique doente. Mas é lógico que também a vacina, ao fortalecer o sistema imunológico, mesmo que a pessoa fique doente, eu estou criando uma ação para evitar que ela evolua para um caso mais grave. Mas o objetivo principal da vacinação é evitar que a pessoa fique doente com determinada doença. O exame de pré-natal. O exame pré-natal para a criança, para o feto,
ela é uma prevenção, um nível secundário, porque ela está sadia, mas ela está dentro de um útero de uma mãe que tem uma doença. E eu diagnostico essa mãe com a doença, trato a mãe e ali eu evito que a mãe passe a doença para a criança ou diminui drasticamente. Então, proteção específica. Quimioprofilaxia. A quimioprofilaxia é quando eu tomo um medicamento para que eu não fique doente. Então, por exemplo, a pessoa que entrou em contato com outra pessoa que teve meningite meningocócica. Então, nós damos antibiótico para ela, para evitar que ela fique doente. Quando nós tiramos algum agente carcinogênico, por exemplo, radiação, tiramos uma torre de celular, tiramos casas debaixo de rede de alta tensão. Dessa forma, nós estamos o quê? Tirando uma exposição. Quando a gente tira um cigarro da pessoa, que é um elemento carcinogênico também, nós estamos criando uma prevenção, uma proteção específica. Segundo nível. Terceiro nível chama-se diagnóstico e tratamento precoce. É diagnóstico oportuno e tratamento precoce. Qual é o objetivo aqui? O objetivo, pessoal, aqui Então, qual que é o objetivo aqui, pessoal, no diagnóstico oportuno e tratamento precoce? É eu identificar na minha população pessoas que estão doentes, mas que ainda não desenvolveram sintoma. Por isso que chama tratamento precoce, porque aí eu identifico as pessoas inicialmente na doença. Então eu tenho os streams, né? No banco de sangue é muito comum fazer isso, você fazer o rastreamento de pessoas com possível doenças que são transmitidas pelo sangue. É lógico, o objetivo é liberar a bolsa para a não contaminada, para a transfusão sanguínea. No entanto, automaticamente você consegue identificar algumas pessoas que possivelmente são doentes. E ali depois você encaminha elas para fazer um exame mais específico. Exames periódicos da saúde, a busca ativa de casos. Se eu tenho uma pessoa doente, com uma doença infecciosa, provavelmente ela pegou de outra, então eu vou fazer essas buscas. O autoexame, o Papa Nicolau, o exame de toque retal para o câncer de próstata, a mamografia. Então nós temos vários exemplos de diagnósticos oportuno e tratamento precoce. O outro nível, tá, é a limitação ao dano. Como o próprio nome já fala, aqui eu vou limitar o dano. O que é isso? A pessoa ficou doente, a lesão já foi instalada, a doença já foi instalada. E agora o que eu vou tentar? Eu vou tentar recuperar a saúde dela e depois, ou evitar o óbito. E evitar também que ela vai para a fase de incapacidade residual. Aqui, quando eu crio acesso facilitado a serviços de saúde, por exemplo, como ambulância, quando eu crio outros serviços de saúde, tratamento médico ou cirúrgico adequado, hospitalização em função da necessidade, criação de leitos de UTI, de leitos, outros leitos, tudo isso que eu estou fazendo para pessoas que estão sintomáticas, com sinais e sintomas. Tá? Então, aqui é mais caro e menos eficaz. Tá? E por último, é a reabilitação, é aquela pessoa que não morreu, mas ficou com sequela. E aí eu tenho tratamento de terapia ocupacional, fisioterapia, a psicanálise, o tratamento psiquiátrico, treinamento de deficiente, criar melhores condições de trabalho para o deficiente, acessibilidade, políticas de próteses e órteses. Então tem uma série de coisas que eu posso fazer aqui no quinto nível. Mas o que a gente percebe é que quanto mais cedo eu intervir no processo de saúde doença, mais eficaz e mais barato é. Quanto mais eu demorar para intervir, menos eficaz e mais caro fica. Então, resumindo aqui, quando eu tenho um período pré-patológico, tá? Quando eu tenho um período pré-patológico, ou seja, antes da instalação da doença, e o período patológico. Eu tenho aqui, no período pré-patológico, alterações de fatores, que eu tenho pessoas que eu posso fazer promoção à saúde e pessoas que eu posso fazer proteção específica. Mas depois que a doença foi instalada, eu vou somente recuperar a saúde dessas pessoas. Então eu vou entrar com tratamento, limitação, dano, reabilitação. Aqui é prevenção primária, aqui é secundária e aqui é terciária. Mas uma coisa que nós temos que tentar entender, que tudo dessa linha para frente, eu vou recuperar a saúde.
dessa linha para trás, eu vou evitar que pessoas sadias fiquem doentes. Então, quanto mais eu intervir aqui, menos pessoas eu vou ter aqui. Por isso que é importante entender o conceito abrangente de saúde. Se eu criar ações de saúde baseado no conceito que saúde é ausência de doença, eu vou criar ações somente aqui. E quando eu criar ações somente aqui na fase de recuperação da saúde, eu não acabo com a demanda de pessoas doentes. Agora, quando eu entendo num processo holístico da doença, um conceito abrangente, que saúde, um completo bem-estar físico, mental e social, eu crio ações aqui no estágio pré-patológico para pessoas sadias, para evitar que ela fique doente. Então, quanto mais ações eu criar nesse processo, menos pessoas eu vou ter aqui. Isso significa que eu vou usar menos densidade tecnológica, que eu vou gastar menos dinheiro, que eu vou ter menos óbitos, que eu vou ter menos pessoas doentes e automaticamente terei mais felicidade nessa população. Certo, pessoal? Então, medidas preventivas foi só isso. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de dar o like, tá? E se inscrever no canal. Até a próxima.